Muito bem, boa tarde. 10 de setembro, né? 10 de setembro de 2020, pontualmente às 17 horas, nós estamos no ar, né? Começando o nosso bate-papo coach executivo com Fernando Caldas, com a série que estamos desenvolvendo é como implantar uma controladoria na sua empresa, né? Nós já fizemos algumas outras lives, né, tratando desse assunto, tratando dessa série, né, da implantação da controladoria na sua organização. Já falamos que a controladoria ela precisa ter no seu guarda-chuva, né, precisa ter a área contábil, a contabilidade societária, né, e gerencial, precisa ter a área fiscal e a área tributária, precisa ter a área de planejamento e orçamento, né, precisa ter a área de custos, né, para sua apuração, correta apuração dos resultados e o custo dos produtos da sua empresa, né, ou produto, tanto serviço como bens, né? E também precisa ter na estrutura da sua controladoria, da sua empresa, também é necessário que tenha a área, né, de patrimônio, né, e a área de controles internos. A área de controles internos é uma área extremamente estratégica entre as demais, né? Não existe nenhuma área dessa que eu mencionei, que faz parte da controladoria, que seja uma área simples. Não existe. Até mesmo porque com as novas normativas, os novos pronunciamentos contábeis, né, os CPCs que foram estabelecidos na legislação contábil, né, brasileira, seguindo aí toda a padronização internacional dos IFRS, né, que foram traduzidos para a legislação brasileira, para fins contábeis, né, tanto com a participação do IBRACON e pela homologação do Conselho Federal de Contabilidade, a área de patrimônio, por exemplo, ela tornou-se tão importante quanto uma área de custos ou qualquer outra área, tá certo? Que faz parte da controladoria. Então, vocês que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos, né, à nossa live, ao nosso coach executivo Bate-Papo com Fernando Caldas, seguindo a série de como implantar uma controladoria na sua organização. Hoje nós vamos fazer uma revisão da área de controles internos. Essa área é uma área crítica e eu começo por ela porque é ela que dá sustentação aos processos, né? E ela valida, ela faz o trabalho de validação se os processos de negócio da sua empresa estão realmente em pleno funcionamento, dando a integridade que é necessária para as informações que as demonstrações financeiras apresentam, né? Essas demonstrações financeiras são auditadas por auditores independentes, então é preciso que haja segurança nos processos que dão sustentação a essas informações. Não deixe de marcar que gostou, não deixe de dar o seu likezinho aí que gostou, curta aí a nossa live, mande essa nossa live, compartilhe essa nossa live com aquelas pessoas que você entende que precisariam estar conhecendo e estar também fazendo essa análise da área de controladoria, né? Seja executivo, seja profissional da área, seja aquele profissional que quer entrar, né, na área de gestão executiva, né? Então é uma oportunidade, encaminhe para eles que eles vão gostar do que a gente está tratando aqui propriamente dito. Então hoje nós vamos fazer essa revisão, a revisão da área de controle interno. Tratamos já do perfil, né, do coordenador, o coordenador de controle interno, porque numa grande corporação você tem o controller como líder da controladoria e aí você tem vários cargos de coordenação. Coordenador contábil, coordenador fiscal tributário, coordenador de custos, coordenador de planejamento e orçamento, coordenador de patrimônio, coordenador de controles internos. Esse profissional ele tem que ter um perfil de formação, né, como a gente já mencionou para o controller, que tem que ter 3 pilares: o pilar humanístico, né, tem que ser uma pessoa que tem um controle emocional muito forte, tenha caráter, tenha uma dimensão de transparência em tudo que faz, né, de segurança, né,
em tudo que faz, porque como ele vai auditar, ele vai transitar em várias áreas, ele vai se relacionar com gerentes, né? Ele vai entrar em áreas de outros gerentes, e ele, como coordenador, precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma formação e uma segurança para seguir a sua linha. As competências essenciais desse profissional, ele vai seguir a formação básica de economia, de contábeis, de administração, ou até mesmo na área de estatística, tá certo? Ele pode ser um profissional com essas formações básicas, mas ele tem que ter a visão clara de processos, né? uma criticidade bem aguçada, né? Na análise dos processos, ele tem que ter uma bagagem de avaliação de risco, né? De entendimento dos riscos, para poder fazer o trabalho que ele tem que fazer, né? Bem como ter técnicas de entendimento muito claro para a documentação de todos os processos das empresas que aí estão à disposição. A remuneração desse profissional vai variar de empresa para empresa, mas o mercado ele tem estabelecido uma remuneração que varia entre 5 a 7 mil reais, tá certo? Empresas grandes empresas, a gente está falando, empresas de faturamento superior a 1,5 bilhão, né? Então aí com esse patamar. As empresas que descem nessa condição de faturamento entre 500 a 1 bilhão, a remuneração pode cair um pouco, não tendo nenhum cargo de coordenador, né, em alguns, para ser apenas um consultor de controle interno propriamente dito, ok? Muito bem, falamos do coordenador, vamos falar da composição da área, porque essa área de controles internos é composta pela parte de processos, né? A parte de avaliação de risco é o segundo pilar, primeiro pilar processo, segundo pilar avaliação de risco, tá certo? E o terceiro pilar é a parte de documentação da área, né? Onde são as políticas, as normas e os procedimentos. Eu peço desculpas a vocês, a minha fala é muito, se ela está sendo muito rápida, né? Mas volte depois, veja a gravação. Os temas são técnicos e a gente precisa abordar e dar essa mensagem para vocês, para que vocês também possam explorar outros conceitos, ter outras visões, adquirir outras visões. Então, um termo técnico a gente sempre procura verbalizar da melhor forma possível para que você possa acompanhar esse raciocínio. Então, como eu estava dizendo, área de controle, 3 grandes pilares: processo, avaliação de risco e a parte documental. A parte documental é formada pelas políticas, normas e procedimentos. Quando a gente está falando dos processos, né, a gente tem que ter em mente que tudo tem como ponto de partida a missão da empresa, a missão da organização. Então, todas as empresas possuem missões. Essas missões, ela tem missão, tem valores, né, tem princípios, né, tem visão. E essa missão, ela tem que ter sustentações, ou seja, o que é que sustenta a missão da sua empresa? Aí você tem que analisar quais são os objetivos empresariais que dão sustentação à missão da sua empresa. Abaixo dos objetivos empresariais, você tem os objetivos funcionais, que dão sustentação aos objetivos empresariais. Veja que é uma pirâmide, a missão em cima, e aí vem descendo. Missão, objetivos empresariais, objetivos funcionais, aí entra fatores críticos de sucesso. Quais são os fatores críticos de sucesso para que esse objetivo funcional dê sustentação ao objetivo empresarial, que dá sustentação à missão? E, logicamente, você também tem que estabelecer indicadores para cada fator desse, para poder mensurar se realmente a missão da empresa está sendo cumprida, se a missão da empresa está sendo realmente exercida por todos na organização, por todos os setores da organização. Então, o que é que sustenta isso? Os processos de negócio. Então, os processos de negócio, que é aquele canal, aquele duto que passa todos os eventos, né? Então, por exemplo, um processo de compras, um processo de vendas, né? São processos que iniciam lá na ponta, né? Uma necessidade de um cliente, mas que termina lá no financeiro, né? Antes de chegar na contabilidade, termina no financeiro, onde vai se administrar o contas a receber daquela venda, onde vai se administrar o recebimento, até o registro final na contabilidade. Então, veja o ciclo de um processo. Um processo de negócio, ele transita em várias áreas, é importante você ter isso em mente. O processo de vendas, contas a receber, recebimento, isso é um processo.
ele transita na área comercial, mas passa na área de logística, com os estoques, vai para a área de distribuição, né? Ainda logística, tá certo? Tanto a administração dos estoques como a distribuição está na logística. Então eu saio da área comercial, vou para a área de logística, entro na área financeira, né? Entro na área financeira, porque até o faturamento ainda está em logística, entro na área financeira e a partir daí eu estou no próximo passo entrando na contabilidade, tá certo? Então eu fecho um ciclo com várias áreas e quem é o gestor do processo, ele transita em várias áreas, independente do gerente que comanda a área comercial, do gerente que comanda a área logística, a área financeira ou a área contábil. Então, a visão de processo é essa, exige essa atenção, né, sobre o assunto. Então, o que é que eu tenho que fazer sobre esse processo? Esses processos eles precisam ser avaliados, eles precisam ser mapeados, né? Ele forma os controles internos. Então, qual é a avaliação que eu tenho dos controles internos da minha empresa? São controles internos que eu posso confiar ou eles são não confiáveis, né? São controles não confiáveis. Qual é o status? Porque os controles internos eles podem ser não confiáveis, eles podem ser informais, eles podem ser padronizados, monitorados, né? Monitorados, tá certo? E otimizados. Os dois estados finais, monitorizados e otimizados, são estágios onde os controles são testados, onde você testa os controles, onde você vai fazer um teste que efetivamente aquele controle está funcionando efetivamente, né? Quando a gente está monitorando o controle, você tem que testar. Olha, a avaliação de crédito está sendo feita da forma como foi definida? Vai lá e testa. Pega operações, pega notas fiscais, pega vendas a clientes e vê se o limite de crédito foi aprovado de acordo com aquilo que foi definido na política, nas normas e nos procedimentos, né, que foram estabelecidos para a política de crédito. Então, controle é monitorado quando existe teste de validação e gera relatórios para que a diretoria tome conhecimento do que está acontecendo. Um controle interno é otimizado nos dois sentidos, quando ele tem o monitoramento, que é essa auditoria de validação do processo, e ele tem indicadores. São implantados indicadores ao longo do processo que permitem que você avalie se o processo realmente está funcionando na eficiência que é necessária. Então, a parte de processos exige isso. A parte de processos exige que você mapeie os processos, exige que você avalie os processos. Então, o mapeamento de processos utiliza sistemas de fluxogramação, né, para que você possa realmente acompanhar e documentar da melhor forma possível esse processo, mas é necessário que esse mapeamento ele aconteça, né, de uma forma contínua, né, constante, né, sempre com a atualização dele. É necessário que você faça a análise SWOT desse processo. Fazer a análise SWOT do processo permite que você faça a avaliação. Olha, o meu controle interno, qual é o nível, né? Qual é o nível de eficiência do meu controle interno? É baixo, é alto, é médio? Qual é o nível de eficiência do meu controle, né? A gente já viu que os controles internos eles podem ser, né, não confiáveis, informais, padronizados, monitorados ou otimizados, ok? Então, no trabalho de processos da área de controles de uma controladoria, tem que ser feito esse trabalho. Fazer o SWOT análise, a análise SWOT, tá certo, do processo, identificar os gaps que existem nesse processo, corrigir os gaps, porque não adianta fazer a identificação e gerar uma recomendação. Não, a área de controle tem que corrigir os gaps, estabelecer os pontos de melhoria e implantar as melhorias. Lógico, vai envolver a gerência da área, né? Seja o ponto de melhoria na área comercial, ali é que vai ter que ser feita a correção. Se é na área de logística, vai ter que ser feito lá. Então, por exemplo, controle dos estoques, né? Controle dos estoques está dentro do processo. Então, como os estoques estão sendo controlados, né, nessa área? Como é que a expedição recebe da produção esses estoques
aponta no sistema, essa informação do apontamento do que foi capturado para a expedição bate com o que foi produzido. Veja, é necessário existir controles dentro do processo que a gente está falando, que é de vendas, contas a receber, recebimento. Veja a riqueza do assunto, né? Então, o profissional da área de controles internos, cabe a ele fazer a análise SWOT do processo que ele mapeou, usou um software, ele pode usar vários sistemas que tem disponíveis aí na internet, tá certo? Nós aqui da 100%, da 100% Consult, a gente trabalha com o Visage, que é um software, tem a parte mais avançada do Visage, que faz a parte de modelagem com simulação de processos, tá certo? E tem a parte mais simples, que serve para fazer a documentação, e documenta muito bem a documentação de qualidade. Então você pode trabalhar com essas ferramentas para você poder manter, né, os registros de como é o processo da sua empresa. Então a análise SWOT permite isso, a identificação dos gaps, a modificação, né, propriamente dita, e a correção dos pontos que são críticos, né, na operação. Então, com isso, você vai avançar e vai poder fazer a análise conclusiva em relação ao seu nível, né, de eficiência dos seus controles internos. Na hora em que você estabelece e implanta as correções do processo, aí você tem que monitorar, tem que acompanhar toda e qualquer mudança para isso. Comentamos que a metodologia que tem que ser utilizada, sempre que é oportuno, é do ciclo de conhecimento, ou seja, você reunir as pessoas, todas as pessoas da área, ao longo do processo, as pessoas-chave, as lideranças-chaves, ao longo do processo, reuni-las no mesmo ambiente, e aí você apresenta, né? Apresenta o processo e o problema que foi identificado, para que essas pessoas possam interagir, participar, conhecer e, consequentemente, também opinar. Então, a gente chama de ciclo de conhecimento essas reuniões que são para debater o processo em si. Alguns chamam de brainstorm, né, de ideias, mas a gente trabalha com o conceito de ciclo de conhecimento, ok? E é isso que estamos transmitindo para vocês aí que estão nos vendo pela primeira vez. Agora, o primeiro pilar é os processos. Encerrada a parte de processo, está documentado, está estruturado, vamos então para a avaliação de risco. Ora, quando se fez o trabalho de processo, já se tem uma noção dos eventos que passam em cada processo desse, ok? Da organização. A avaliação de risco, o que é avaliação de risco? O que é risco, finalmente, né? O risco é um evento, né? É um evento que pode causar um problema para a empresa, tá certo? Com sérios danos, ou pode gerar também uma oportunidade. A gente não pode ignorar isso, ok? Então o risco, ele é um evento, uma ocorrência, e essa ocorrência pode causar um problema ou pode gerar também uma oportunidade, tá certo? Então, um exemplo, essa pandemia, né? Essa pandemia que está na moda, então a pandemia é um evento. É um evento. Esse evento causou um transtorno para todo mundo, né? A pandemia é um evento de alto risco que causou um efeito em todas as organizações. Mas qual é a importância de gerenciar os riscos de uma empresa? Gerenciar os riscos de um negócio. Trago de novo o exemplo da pandemia. Veja, notícias já vinham sendo divulgadas desde setembro do ano passado sobre esse assunto, né? Nos sites mundiais, sobre o que estava acontecendo na China. E olha, ninguém levou isso em consideração. Ninguém levou isso em consideração. E os eventos foram aumentando, saiu da Ásia, né? Saiu da China, foi para a Ásia, da Ásia foi para a Europa e da Europa para os Estados Unidos, e aí dos Estados Unidos chegou no Brasil, né? Naturalmente. E pegou todo mundo de calça curta. Então por quê? Porque não se gerencia risco. As empresas, por mais organizadas e estruturadas, não previram isso. E aquela empresa que disse que tinha previsto a vinda e se preparou para tal, está calada. Está calada porque não ocorreu isso.
não ocorrer essa gestão de risco nas organizações. Nas grandes organizações, estou falando das grandes organizações. Imagina as médias e pequenas organizações, essas sofreram, e o que a gente está vendo é um mar de pequenas empresas que fecharam, simplesmente fecharam. E as médias empresas, então? Essas passam num momento muito difícil, né? O que é uma média empresa? É uma empresa que tem um faturamento entre 100 milhões a 600, 700 milhões de reais. É uma média empresa, é uma média organização, tá certo? A pequena empresa é aquela que vai de R$1.000 por mês até alcançar um faturamento anual aí de 100 milhões, né? Então aí você tem pequenas, médias e grandes empresas. E essas empresas, elas necessariamente, de média e pequena, ignoram o assunto gestão de risco. E as grandes empresas, elas fazem a gestão de risco, mas elas tiveram que fazer uma reavaliação da sua gestão, porque realmente isso aconteceu e ninguém previu com antecedência. A área de gestão de risco é para isso, é para fazer a prevenção de eventos que podem prejudicar a empresa, podem prejudicar a imagem da empresa, podem prejudicar todo e qualquer fato que venha a proporcionar um prejuízo para a organização. Os riscos, eles podem ser ambientais, então o caso da pandemia é um risco ambiental, ok? Eles podem ser ambientais, eles podem ser operacionais, ok? Os riscos, eles podem ser operacionais, ou vamos chamar processos, né? Riscos de processos, tá certo? Então, riscos ambientais, riscos de processo e risco de sistema da informação para a tomada de decisão. Então, os riscos do negócio de uma empresa são 3: ambiental, de processos, tá certo? De processos e de gestão da informação para a tomada de decisão. Esses riscos, na hora que a gente está tratando, no exemplo do risco ambiental, a gente já deu um exemplo claro e para o conhecimento de todos, que é a questão da pandemia, é um risco ambiental, tá certo? Uma enchente, isso é um risco ambiental, perfeito? Que pode afetar a situação da empresa, tá certo? Uma mudança que seja uma mudança estrutural pode afetar. Então, por exemplo, a empresa tem a loja de varejo numa avenida principal e aí aquela avenida vai sofrer uma intervenção e o acesso à loja vai ficar impossibilitado. Veja a situação. Então, se a empresa não mantém uma gestão de risco acurada em relação ao que o poder público vai fazer naquela avenida, veja a situação como fica. Aqui em Recife tinha uma avenida que era muito famosa, muito conhecida, que era a Avenida Conde Boa Vista. Essa avenida, em governos municipais passados, mataram essa avenida. Era um corredor de tráfego fantástico, fluxo de comércio, grandes empresas presentes e grandes colégios também presentes. Essa avenida foi assassinada pelo poder público passado, de uns 10, 20 anos atrás, tá certo? Entre 10 a 15 anos atrás. Mataram essa avenida no Recife. Moral da história, as empresas que ali estavam instaladas morreram, elas sofreram radicalmente. Varejo sofreu radicalmente. Então, veja, cadê a gestão do risco? Para ver os fatos acompanhando, o que é que o poder público está pensando daqui para os próximos 10 anos para aquela avenida que a minha loja está instalada. Então, isso é gestão de risco. A gestão de risco é isso. É monitorar o que está acontecendo, o que pode acontecer, o fato que pode acontecer que venha prejudicar o nosso negócio. Ou prejudicar, gerando prejuízo, ou gerar uma oportunidade, ok? Gestão de risco serve para isso. Então, o risco ambiental retrata isso, uma mudança de decisões políticas, econômicas e políticas que afetam o nosso negócio, é um risco ambiental. Os riscos de processo, eles podem ser operacionais, eles podem ser de autorização, eles podem ser financeiros, né? Um risco financeiro, eles podem ser de tecnologia da informação, eles podem ser de integridade, quer dizer, a exatidão da informação, o suporte documental dos eventos da empresa. Então, tudo isso
é preciso avaliar, é preciso mensurar. Quer dizer, as operações estão suportadas por documentos hábeis. Essa é a importância da análise, da avaliação dos riscos. E o risco de tomada de decisão, do sistema de informação para a tomada de decisão. Esses riscos, eles também podem ser operacionais, financeiros e estratégicos, tá certo? Estratégico é no que entra a estrutura da organização, os relatórios, né, que a empresa gera, quer dizer, esses relatórios estão sendo disponibilizados, né, ou esses relatórios realmente são reservados e evita que o mercado tome conhecimento dos relatórios de avaliação do negócio interno. Tudo isso exige uma atenção muito grande. E a avaliação de risco, para que você possa sempre mensurar, você tem que construir a matriz de risco, né? A matriz de risco da sua empresa, para que você possa avaliar com muita clareza qual é a probabilidade que aquele evento pode acontecer e, se ele acontecer, qual é o impacto que vai acontecer na sua empresa. Vai ser, se a probabilidade é baixa de acontecer um evento, o impacto é baixo ou é alto na minha empresa, caso ocorra aquele evento? Então, essa análise é importante que a gente tenha em mente e que a gente possa acompanhar, monitorar as empresas de varejo que têm lojas, né, em ambientes, né, de corredores de grande tráfego, precisam acompanhar, monitorar o que o governo, o que municipal ou estadual vai fazer para poder se planejar e tomar decisões futuras, né? O impacto da pandemia no segmento de varejo teve um retrato. Quem estava preparado para o e-commerce, beleza, migrou radicalmente para o e-commerce, né? Para manter o faturamento. Não que venha o e-commerce, não substitui o faturamento presencial das lojas, de forma alguma. Vai demorar ainda alguns anos para isso acontecer, mas foi uma saída. E aquelas empresas que não tinham nenhum investimento na internet, como é que ficou, né? Veja, ou gera prejuízo ou gera oportunidade. O risco, né? Algumas empresas gerou uma excelente oportunidade. Deixou de vender fisicamente, passou a vender via e-commerce. Então, olha, gerou um excelente e não quer mais voltar para abrir o seu negócio fisicamente, tá certo? Só vendendo pela internet. Então, gestão de risco é necessário e é ponto de partida para que a área de controle interno, que é de responsabilidade da área de controle interno da controladoria, possa trabalhar, tratar esse assunto com a atenção que merece, ok? E o último pilar da área de controles internos é justamente a parte de documentação. E a documentação, ela tem a amplitude de registrar as políticas, as normas e os procedimentos. Olhando numa pirâmide, né, no formato de pirâmide, né, a política é a visão macro, tá certo? As normas é o detalhamento da política, tá certo? E o procedimento é justamente o como a coisa vai ser feita. Então é sempre da visão do macro para o micro, políticas, normas e procedimentos. Então, a política, ela tem que estar alinhada com a missão da empresa, não pode ignorar isso, né? Sempre tem que estar alinhado com a missão da empresa, ok? Com os valores da empresa, com os princípios fundamentais da empresa, não pode ignorar isso. Política, norma e procedimento tem que estar sempre direcionado, né, para a missão da empresa. Então, se a missão da empresa é ter uma atuação de reconhecimento no mercado, de uma posição ética, né? Que é uma empresa que valoriza, né? que estabelece e que é cumpridora de regras, né? Então, a política na área de determinada função da organização, por exemplo, na área de compras, ela tem que estar associada a isso. Então, tem que estar na política que deve-se ter um relacionamento ético entre cliente e fornecedor. Isso tem que estar estabelecido na política. Como é que entra a regra? A regra é como vai ser esse relacionamento cliente-fornecedor.
E como é que entra no procedimento? O procedimento é como vai haver a execução disso, se é com visitas, né? Visitas periódicas, quando vai ser essa visita, como é, como deixa de ser. Na norma vai estabelecer a avaliação, né? A avaliação, como esses fornecedores, a periodicidade de avaliação dos fornecedores, os fornecedores vão ser avaliados por nível de serviço. Então, está na norma. E o procedimento? O procedimento vai dizer como a avaliação do fornecedor vai ser feita. Então, a política é a visão macro, a norma é o detalhe da política e o procedimento é a descrição da atividade, de como aquilo é realizado dentro daquele setor, dentro daquela organização. Cada setor da organização precisa ter políticas, normas e procedimentos, ok? Os memorandos, né? Os memorandos internos, eles fazem parte das normas, a gente não pode ignorar isso, né? Eles fazem parte das normas, então muitas vezes a praticidade leva você a fazer uma norma através de um e-mail. A controladoria gera um e-mail, uma comunicação, um memo comunicação, onde você diz, olha, é necessário que as prestações de contas dos funcionários sejam assim, 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 assados, utilizando essas contas, tais. Ali você estabeleceu uma norma. E essa norma, ela vai ter que ser respeitada por toda a empresa, por toda a organização. Essa documentação de políticas, normas e procedimentos de cada setor tem que ser utilizado, tá certo? Pela área de recursos humanos, na hora que está contratando um profissional para, por exemplo, um novo comprador. Então, esse candidato, esse profissional, após ter sido selecionado, ele tem que ler as políticas, as normas e os procedimentos daquele setor para se inteirar, né, da operação, para ele absorver a cultura do setor, tá certo? Que é parte da cultura da organização. Então, assim, com essa síntese, né, da área de controles internos, se você quer conhecer com maior profundidade, volte à live, tá certo? A live anterior, que é onde a gente falou, para e passo, cada live foi falada, uma live só de processo, a outra live só de risco, a outra live só sobre a parte documental, me desculpem, e agora você vai poder fazer essa revisão com mais calma, com mais serenidade. Não deixe de curtir, não deixe de fazer seus comentários, faça suas perguntas, mande a sua pergunta, o que você gostaria de saber, o que você gostaria de conhecer, né, sobre o assunto em questão. Não deixe de compartilhar com a sua rede de relacionamento que você tem e entende que aquela pessoa precisaria também conhecer sobre essa área, tá certo? De controles internos dentro da controladoria. Agradeço a todos, meu muito obrigado e uma boa noite.